você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. É interessante como o próprio Cristo não é tão exigente com a sua igreja. Cristo aceita, por exemplo, que falte tecnologia na igreja. Tem muito crente, cri-cri, sabe, chato, que, mas essa igreja não tem ar-condicionado, essa igreja ainda não tem um data show maneiro, né, que possa projetar as coisas. E essa igreja não tem isso, essa igreja não tem aquilo. Cristo não está ligando muito para isso. Cristo abre mão dessas coisas. Cristo aceita que falte uma Kombi na igreja. A igreja não tem uma Kombi para buscar os irmãos que moram longe. Meu irmão, quantas igrejas humildes tem por aí? Cristo aceita que falte sociedades e departamentos. Irmãos, a igreja prescinde dessas coisas. Uma igreja ela pode existir perfeitamente sem departamentos e sociedades. Essas coisas vêm para agregar, vêm para somar, mas não são imprescindíveis para uma igreja existir. Então, Cristo não faz muita questão delas, não. Servem, tem seu valor? Tem. Mas se faltar uma liderança algum dia e tiver que parar por um tempo, para. A igreja não vai morrer por causa disso. Cristo aceita que falte até ministério de louvor. Quando eu comecei o trabalho lá na segunda igreja batista reformada de Campos, há cerca de 13 anos atrás, nós não tínhamos absolutamente nada. Eu nunca fui músico. Não tinha violão, não tinha bateria, não tinha nada. Nós começamos o trabalho do zero. Eu levava as letras dos hinetos impressos e dava para quem estava na igreja, que aparecia, a gente cantava a capela. Então, queridos, até do ministério de louvor, a igreja prescinde. Durante algum tempo, nós louvávamos o Senhor com auxílio de CDs, botávamos CDs para tocar e a congregação cantava acompanhando o CD. Cristo abre mão de assentos almofadados, acolchoados. Tem igrejas que se reúnem embaixo de árvore, meus irmãos. Cristo abre mão de muita coisa. Mas Cristo não abre mão do amor. Disso Cristo não abre mão. Do amor, não. Sabe por quê? O amor é a marca da presença de Cristo numa igreja. Ele disse aos seus discípulos, em João 13:35, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O mundo vai reconhecer que nós somos filhos de Deus e discípulos do Cristo, se nós nos amarmos uns aos outros, se nós nos tolerarmos, se nós nos suportarmos em amor. Se o mundo olhar para dentro da igreja e ver esse amor, o mundo vai reconhecer que nós somos do Senhor. Por isso Cristo não abre mão do amor. Ele abre mão de muita coisa, mas do amor ele não abre. E na caminhada da vida cristã, lutando contra tantos inimigos, os crentes da igreja de Éfeso, infelizmente, foram esfriando no amor. Perderam as afeições. Eles resistiram ao culto ao imperador, eles resistiram ao culto a Diana, resistiram à sedução daquela cidade, ao mundanismo. Os irmãos se lembram, Éfeso era uma metrópole a mais importante da Ásia, ou seja, uma cidade extremamente sedutora com suas ofertas. Essa igreja aqui suportou. Eles lutaram contra os falsos apóstolos, eles lutaram contra os nicolaítas, mas, irmãos, no meio do caminho, no meio desse processo, em algum lugar da história dessa igreja, o amor se perdeu. E sem amor, todas as demais virtudes não valem nada. E não sou eu quem diz isso, é o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13. Ele diz ali, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, ainda que eu vá com a minha vida para o sacrifício,
Mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é a essência, meus irmãos, de uma igreja. Éfeso tinha operosidade, Éfeso tinha maturidade teológica e Éfeso tinha fidelidade. Mas olhem para mim, operosidade sem amor gera ativismo religioso. Maturidade teológica sem amor gera soberba. E os reformados sofrem disso, tá? Muito conhecimento, muita sã doutrina. É maravilhoso. Eu vivo conversando com o pastor Luiz, como eu tenho bebido com a fé reformada, com a sã doutrina. Quanta coisa maravilhosa nós encontramos ali, respostas para problemas que nós olhamos na sociedade. Mas, meus irmãos, se tudo isso não for lubrificado com o óleo do amor, o nosso conhecimento teológico vira soberba. Se nós não tivermos compaixão daqueles que compreendem menos do que nós nos tornamos arrogantes. Aquela igreja era fiel, zelosa, não retrocedia diante de ameaças. Mas, irmãos, fidelidade sem amor gera farisaísmo. Lembram como eram os fariseus? Zelosos, mas não tinham amor nenhum. E a gente vai se tornando fariseu dentro da igreja sem amor. Muito zeloso com tudo, né? Com o horário do culto começar, fica, né, vigiando a roupa dos irmãos, das irmãs, e aquela coisa toda, mas cadê o amor, cadê a compaixão? Isso, sem você perceber, vai fazer de você um fariseu. É o amor é o óleo que unge as engrenagens da igreja. O amor é o óleo que unge os relacionamentos interpessoais. Sem isso, meu irmão, a igreja vira um deserto. Vira aridez. Em meio às batalhas, a igreja de Éfeso perdeu o seu amor. Na luta pela expansão do reino, essa igreja perdeu o amor. Será, meus irmãos? Já estou caminhando para o encerramento. Será que em algum momento da sua trajetória como cristão, a sua caminhada com Cristo, como membro desta igreja, a Igreja Batista Central, que está comemorando 59 anos, isso não aconteceu com você, meu querido? Sabe por que eu estou perguntando, meus irmãos? Porque isso é um processo e é extremamente sutil, a gente não percebe. Aos poucos, você vai ficando indiferente. A mensagem de Deus já não toca mais o seu coração. Você vai ficando frio. Você vem para a igreja, os louvores a Deus já não mexem mais com você. Você vai ficando seco. Aos poucos, você vai perdendo a disciplina da leitura bíblica. Você não tem mais prazer em se debruçar sobre a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. Você não separa aquele tempo, você não tem aquele cuidado de tirar um tempo para estar a sós com Deus. E aos pouquinhos, esse óleo vai desaparecendo. Tudo vai ficando mecânico, vai ficando frio. Você vai se tornando indiferente, cínico até. Às vezes a gente vem para a igreja, sabe, de maneira cínica, é só para cumprir um compromisso religioso. E, lamentavelmente, meus queridos, tem muita gente assim dentro das igrejas. Examine-se a si mesmo, meu irmão, você que está me acompanhando de casa, nessa manhã. Será que, por acaso, na sua caminhada com Cristo, isso não aconteceu com você? Olha o que nós estamos enfrentando hoje, essa pandemia que nos obrigou a ficar em casa. Meses e meses e meses sem contato com os nossos irmãos, vendo apenas pela internet. E agora que os cultos estão liberados, como tem sido difícil reencontrar os irmãos. Eu falei ontem aqui na mensagem, participo de vários grupos de pastores pelo WhatsApp, e os pastores dizem a mesma coisa. Os irmãos não estão voltando, os irmãos estão dispersos. Os irmãos estão frios. Os irmãos não estão se importando de prestar um culto a Deus no domingo.
Meus irmãos, e o que mais deixa a gente apavorado é que esses mesmos irmãos, a gente que navega pelas redes sociais, você vai ver no horário do culto as postagens que eles fizeram. Tem irmãos postando fotos na praia, tem irmãos postando fotos na hora do culto, porque você termina o culto, você vai ver as postagens, fica lá registrada a hora que a postagem foi feita. Na hora do culto, os irmãos estão praticando pedal, né? Lá na minha cidade está uma febre, porque a minha cidade é uma planície, né? Não tem morro, não tem elevação, não tem ladeira. Está uma febre, gente andando de bicicleta, praticando esporte na hora do culto, na beira da piscina. E quando o pastor procura, pastor, mas nós estamos ainda em pandemia, né? A gente tem que manter o isolamento social, não dá para ir, eu estou me protegendo. Meu irmão, o Facebook, o seu Facebook te desmente. Você está frio, você está perdendo o seu amor, o seu primeiro amor.